Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Hoje em dia é um dia nevoso, está nevando lá fora, está tudo lindo, está tudo coberto de branco, que é interessante como Deus nos dá as várias estações e as estações do inverno, com a neve, nos faz recordar de virmos a ser brancos e limpos nas nossas atitudes perante Deus. Isso, de uma maneira, olhando de uma maneira, tem a ver com o assunto do meu sermão hoje, pois eu quero continuar hoje com o estudo bíblico da secção do Sermão do Monte de Jesus Cristo, que é em Mateus 5 a 7, e em estudos bíblicos prévios descrevi as bem-aventuranças, isto é, as belas atitudes, que como cristãos devemos ter, representando, isto é, o caráter do verdadeiro cristão. Precisamos ser pobres de espírito, isto é, humildes, precisamos de chorar, isto é, demonstrar um arrependimento e um sentido pelo resultado do que acontece e o sofrimento que acontece por causa dos pecados. Precisamos de, por outro lado, também ser mansos, ensináveis. Precisamos, depois de ter esta mansidão, de ter uma fome e uma sede pela justiça de Deus. Precisamos de reconhecer e ser misericordiosos, reconhecer a necessidade de misericórdia e de perdoar. Precisamos de ser sinceros e puros de coração. E a última bem-aventurança, que é, precisamos de ser pacificadores. Está claro, existe uma bem-aventurança adicional que, digamos assim, é mais um resultado que acontece quando temos as outras bem-aventuranças que acabei de mencionar, desde humildade e choro e mansidão e fome e sede pela justiça, misericórdia, puro de coração e ser um pacificador. O resultado disso é que vamos ser perseguidos por causa da justiça de Deus, que estamos a tentar e a esforçar para pôr na nossa vida. Depois de cobrir esse assunto, então Jesus Cristo nos começa uma secção breve, que é de versículo 13 a versículo 16 de Mateus 5, por isso podem virar, por favor, para Mateus 5, e lendo de versículo 13 diz assim, Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E, queridos irmãos, aqui Jesus Cristo está a falar diretamente aos seus discípulos e dizendo a eles qual deve ser o resultado final da nossa maneira de conduzirmos para sermos verdadeiros cristãos. E o resultado final é que precisamos de nós vir a ser o sal da terra. O sal da terra. Isto é, deste território, deste local onde existe a humanidade, digamos assim. E diz, vós sois. Isto é, isso é a nossa responsabilidade. Isso é a nossa profissão de sermos o sal da terra. Isto é a nossa obrigação de sermos o sal da terra. Porquê o sal? Ora, eu também recentemente dei um sermão acerca das 3 ofertas, das primeiras 3 ofertas mencionadas em Levítico, e a segunda dessas é em Levítico capítulo 2, e quero que voltem aí brevemente, Levítico capítulo 2, começando no versículo 11
a versículo 13. E aí lê-se Levíticos 2, começando no versículo 11, diz assim: nenhuma oferta de manjares, está aqui a falar acerca da oferta de manjares, esta segunda oferta que é mencionada aqui, que é uma oferta que é de bom aroma agradável a Deus, é agradável a Deus. E diz assim: nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Pois continua: deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. À tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. E aqui vê-se que Deus quer que nestas ofertas sal seja aplicado. Como eu mencionei, estas ofertas são simbólicas, apontando para coisas espirituais. O sal é simplesmente uma coisa física para nos dar uma lição espiritual aqui. Então, qual é a lição espiritual? O que é que sal faz, por exemplo, à comida? Sal faz ou dá uma prevenção, digamos assim, contra a corrupção. É um preservativo. E aqui fala acerca do sal da aliança, que é um sinal de uma aliança, de um acordo, de uma amizade duradoura, que continua, digamos assim, eternamente, falando espiritualmente. O sal da aliança, que é a nova aliança, representando da nova aliança, que nós devemos estar comprometidos como verdadeiros cristãos para com Deus. Então, sal preserva a comida. Vocês devem saber, por exemplo, no século XV e no século XVI, os navegadores portugueses, para terem certa comida nos barcos, levavam com eles bacalhau. E hoje em dia compramos bacalhau em supermercados. E o que é um bacalhau? Bacalhau, geralmente, quando é salgado, bacalhau é como se fosse um bacalhau seco, salgado, e o sal nesse bacalhau seco é um preservativo. E por causa disso você então não precisa de pôr o bacalhau no frigorífico. Esse bacalhau que tem sido preservado com sal. Porque os germes não podem sobreviver com o sal. Na África do Sul fazíamos um tipo de carne de sol, e essa carne de sol era temperada com bastante sal e depois era posta ao sol para, digamos assim, para ser, digamos assim, cozinhada lentamente ao sol. E as pessoas então comiam. Chama-se, na África do Sul, chama-se biltong. E é uma carne assim diferente porque foi preservada com sal. Se você, por exemplo, tem dores de garganta ou tem uma infecção na sinusite, uma das coisas que você pode fazer é gargarejar com água com um bocadinho de sal, e para limpar esses germes e as impurezas. Uma coisa que eu faço quando começo a sentir assim uns toques no nariz que seja o início de uma constipação, faço uma lavagem na minha sinusite com uma água salina, com um bocadinho de sal, e geralmente ponho outro produto, como um bocadinho de bicarbonato de soda, mas um bocadinho de sal nessa água para fazer uma lavagem da sinusite.
e limpa. E eu já, muitas vezes, que ia começar numa constipação, por causa dessa limpeza, tirou aqueles germes e então a constipação não apareceu. E por isso vê-se que o sal tem um certo, digamos assim, uma certa qualidade natural, da maneira que Deus deu ao sal, e aqui é usado nesta oferta de manjares, com sal. E este sal é um componente importante para a vida. Por exemplo, se você está a correr, é um atleta, e fica desidratado e precisa beber água, e se você ficar mesmo desidratado, você sabe que precisa beber não só água, mas água com um bocadinho de sal. E há certas águas ou bebidas que são especiais para as pessoas que estão desidratadas, que têm vários sais, porque o corpo precisa desse sal. Porque desidratado não é só falta de água, é falta de sal, porque uma pessoa respira e esse sal sai do corpo. E por isso o sal, digamos assim, é um componente essencial para a nossa vida física, dando-nos assim um exemplo espiritual. Vejam aqui, por exemplo, também em Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo 19. Diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos. Está a dizer aqui a Arão, isto é, aos sacerdotes, dei-as a ti e a teus filhos, e os teus filhos contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal. Perante o Senhor é esta para ti, isto é, Arão, e para a tua descendência contigo, isto é, para os sacerdotes da linhagem de Arão, da descendência de Arão, que era uma aliança, representava uma aliança que preservada para sempre. Essa família de Arão são os sacerdotes da tribo dos levitas, mas mais especificamente da família de Arão. Também vocês talvez saibam, mas antigamente no Israel também lavavam as criancinhas com sal após o nascimento. Na verdade, até em Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, fala: olha, tu nem foste lavada com sal. Assim, demonstrando que isso era uma prática durante esse período, e por isso Deus usou aí, nesse caso, em Levítico, em Ezequiel, para demonstrar um exemplo de um bebé que não tinha sido bem tratado. Queridos irmãos, quando olhamos isto de uma maneira espiritual, vemos que a Terra e as pessoas na Terra estão a ficar cada vez mais e mais decadentes. Estão decaindo, estão, digamos assim, apodrecendo espiritualmente. E por isso, vê-se que o mundo está a ficar mais corrupto conforme os anos passam. E nós, como verdadeiros cristãos, diz assim: vós sois o sal da terra. O sal da terra. Nós devemos de fazer uma diferença às pessoas à nossa volta. Nós devemos fazer uma diferença. Veja um exemplo aqui em Gênesis, capítulo 6. Em Gênesis, capítulo 6, vemos a história de uma pessoa que por si própria fez uma diferença e salvou a humanidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 5 a 8. Gênesis 6, versículo 5 a 8. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Estava, como disse, estava decadente, estava completamente corrupto na terra, e que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito.
porém, está aqui um homem que era o sal da terra durante essa geração. Um homem, Noé, achou graça diante do Senhor. E como vocês sabem, o resto da história. A humanidade continuou através da sua descendência. Porque uma pessoa fez uma diferença. Foi um aroma agradável a Deus. E por isso Deus usou Noé para preservar a vida humana para nós. Ele era o sal da terra. Vejam também aqui em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, versículo 20. Mateus 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Está aqui a falar do período da grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa do sal da terra, daqueles que eram o sal da terra, dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Nós, queridos irmãos, escolhidos, não só chamados, mas escolhidos, fazemos uma diferença. E por causa dessa diferença, tais dias serão abreviados para o bem da humanidade toda. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Pois assim como foi, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nesses dias. Como foi nesses dias. Vai haver uma destruição na terra. Como nos dias de Noé. Mas como nos dias de Noé, o sal da terra faz uma diferença. Vejam aqui também em Marcos, capítulo 9. Marcos 9, 49. Marcos 9, 49. Porque cada um será salgado com fogo. Cada um será salgado com fogo. Como pôr o sal com fogo. Cada um será salgado com fogo. O que é que isso quer dizer? Vejam em Mateus, capítulo 3, versículo 7 a 12. Mateus, capítulo 3, versículo 7 a 12. Aqui a falar do tempo de João Batista. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo.
continuando a ler no versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vê-se aqui, como lemos há pouco em Marcos 9:49, salgados com fogo, batizados com fogo. O que está aqui a falar? Vejam também o versículo 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vai haver um fogo final, que é inextinguível, que correrá até acabar, aquele oxigênio que tem, quando acabar, mas que não vai ser extinguido, vai acabar por si próprio, quando tiver queimado tudo. E esse é o julgamento final. E é um processo longo, que Jesus Cristo vai separar o trigo da palha. E vai ser um processo de eliminação, um processo de separação, um processo de fogo. Porque, ao fim de contas, os que forem espirituais, quando esse fogo vier, não serão queimados. Mas é um processo. Que quer dizer que, às vezes, a certas alturas, nós, como cristãos, encontramos dificuldades, testes, provações, que são provações de fogo na nossa vida e que temos que vencer para nos purificar como ouro. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Vamos ser salgados com fogo. Vai haver este teste de fogo, destinado a provar-vos, como se alguma... Por isso não estranheis este fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Porque está aí para provar-nos. Pelo contrário, versículo 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Queridos irmãos, isto é parte de uma provação de fogo. Vejam também em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 49 e 50. Lucas 12, 49 e 50. Eu vim para lançar o fogo sobre a terra. Isto é Jesus Cristo a falar, irmãos. E quem quiser é que já estivesse a arder. E quem quiser é que este fogo já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Isto é Jesus Cristo a falar que ele tinha que passar e morrer. Tinha que ainda ir por este sacrifício
era a sua morte. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Mas diz aqui que Cristo veio para lançar fogo na terra. E está ansioso por isto começar. Porquê? Porque isso é o julgamento final. E ao fim disso, não haverá mais mal. Só o que é bom é que vai sobreviver. Só o que é bom é que vai sobreviver. Esse é o julgamento final. Vejam aqui em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, Pedro fala diretamente acerca do julgamento final. Começando no versículo 10. Diz assim: virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Está a falar daquele dia final do julgamento do trono branco, ao fim desse julgamento do trono branco, quando vai haver a parte final disso, ao fim de tudo, em que vai haver este fogo de Guiena e que vai limpar a terra. E diz assim: no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Precisamos de estar a viver de uma maneira santa e segundo Deus. Piedade quer dizer como Deus vive, segundo Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por essa razão, irmãos, porque vai haver um julgamento final, vai haver um fogo final, vai haver um batismo final de fogo. Vamos ser salgados com fogo e por isso precisamos ser achados por ele em paz, sendo pacificadores. Sendo pacificadores. Então, voltando a Marcos, capítulo 9, versículo 49, onde estávamos a ler há pouco. Marcos 9, 49. Marcos 9, 49. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, versículo 50. Bom é o sal. Sal não é mau. Nas quantidades corretas, sal é bom. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Queridos irmãos, nós, como filhos de Deus, precisamos de ser como sal. Precisamos de manter as nossas qualidades de purificação e preservação através do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
E por isso Jesus deu vários avisos acerca do sal perder o seu sabor e tornar-se, como diz aqui, insípido. Veja em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35. O sal é certamente bom. Caso porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora para ser queimado no fogo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para ser queimado no fogo, que é a segunda morte eterna. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como é que podemos, como povo de Deus, perder, como diz aqui, perder o seu sabor? Como é que podemos ficar insípidos? Como é que podemos ficar cristãos insípidos? Várias maneiras, vocês pensem, mas várias maneiras. Parar de viver da maneira que Deus quer, parar de orar e estudar, estar rico e aumentado com bens de uma maneira que se tornam armadilhas do mundo, ficar cansado de continuar a vencer a luta cristã, não vendo a importância desta luta cristã, tendo influências erradas de amigos errados, ou estar envolvido em coisas místicas e bruxarias e coisas que não se deviam estar envolvidas, a atrair demónios, pode ser pensamentos errados, e por isso precisamos ter cuidado dessas ideias e dessas heresias que acontecem, e preciso ter cuidado da autojustiça, entre outros. Preciso ter cuidado de não sermos arrogantes, mas sermos humildes. Vejam, por exemplo, aqui em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3. Vamos começar a ler do versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, versículo 14, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Por isso as pessoas estão a dizer, olha, não vale a pena estar a seguir Deus, porque se eu for pecador, as coisas correm bem comigo. Versículo 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Queridos irmãos, hoje somos um grupo pequeno de pessoas que comunicamos e falamos uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Respeitam o nome de Deus, a posição de Deus, o que Ele representa. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei
como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus promete uma proteção. Deus promete poupar-nos. Não tenham medo das coisas à frente. Deus promete poupar-nos. Capítulo 4, começando no versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, este fogo vem. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como rostolho, como a palha. O dia que vem se os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Este é o dia do julgamento, deste fogo de Guiena, da segunda morte. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Não é uma vida eterna no inferno, vão ser queimados completamente, não vai haver raiz, nem ramo. Eliminados, queimados, os abrasará. Versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Estamos a ver aqui este batismo de fogo, este salgado de fogo que vai acontecer na terra, este julgamento final, e que vai separar o trigo da palha. E depois diz assim, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas. Não é uma alma imortal? É uma morte para sempre. Uma morte para sempre, uma morte eterna. E se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevia em Horeb para todo Israel a saber estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, isto é, uma obra semelhante à obra de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este sal da terra faz uma diferença para não haver uma maldição pela terra inteira. A Igreja, por isso, vai preservar como o sal da terra. Vai preservar o mundo de uma completa destruição. Porquê? Porque vão haver umas pessoas que vão sobreviver, que vão ser transformadas para seres espirituais e que não serão afetados por este fogo da segunda morte, de Guiena. Vejamos então em Mateus capítulo 5, versículo 13, onde começamos. Diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado para fora na segunda morte, no lago de fogo da Guiena, e ser pisado pelos homens justos, que vão ser transformados em seres espirituais. Então, andando um bocadinho para a frente, vejamos então o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Nós devemos de ser, a parte da nossa profissão, da nossa
trabalho, da nossa obrigação a cumprir, é de sermos a luz do mundo. Do mundo. Agora aí é outra palavra, cosmos, em grego, que é da sociedade, da família humana, para sermos a luz da sociedade, da família humana. Da família humana. Queridos irmãos, conforme você vive neste mundo e vê mais tecnologia e mais ciência e mais sabedoria técnica e avanços técnicos, aonde é que estamos andando? Em que direção é que estamos a caminhar? Estamos a caminhar na direção de mais e mais trevas. Não é luz, é trevas no mundo. Problemas e corrupção no mundo. Estamos a sair mais e mais distantes de dia a dia do amor de Deus, e amor para com Deus e amor para com o próximo. Ora, quando uma pessoa está nas trevas, essa pessoa pode pensar que entende a palavra de Deus, mas eles não entendem. E precisamos de entender que essas pessoas odeiam a luz. Odeiam a luz. E por isso é fácil de certas pessoas que pensar, olha, se eu estou na luz, as pessoas vão gostar de mim. Não, não vão gostar de você, porque odeiam a luz. Podem pensar, olha, se eu sou uma boa pessoa, se eu for um bom exemplo, vão vir mais pessoas a seguir a mim para a igreja. Engano. Pessoas podem pensar, se eu for paciente, se for bondoso, amoroso, mais pessoas vão ver o meu bom exemplo e vão ser convertidas para serem verdadeiros cristãos. Não, não necessariamente. Isso não é o caso necessariamente. Veja aqui em João, capítulo 3, versículo 19. João, capítulo 3, versículo 19. 19 a 21. A condenação, o julgamento, a condenação é este, que a luz veio ao mundo. Isto é Jesus Cristo, veio ao mundo. Ele é a luz. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o bem, todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, não gosta da luz. E não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas ou serem reprovadas, para serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. Mas é o que diz aqui. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por isso é que somos odiados. Porquê? Porque as suas obras são pecaminosas. E porque a luz expõe esses erros, faz essas obras serem manifestadas. E por isso é que lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 10, nas bem-aventuranças, ao fim das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porquê? Somos perseguidos por causa da justiça porque o mundo odeia a luz. E por isso, quando somos a luz,
neste mundo. Não é uma garantia que as pessoas sigam o nosso exemplo e venham para a igreja. Quando somos uma luz, não é uma garantia que as pessoas vejam o nosso bom exemplo e sejam convertidas. Mas a pergunta é válida. Você é uma boa luz? Que qualidade de luz é você? Estamos a falhar na nossa responsabilidade? Porque diz, vós sois a luz do mundo. Deste mundão, nós somos a luz. Certamente precisamos nos analisar a nós próprios e estar sempre a perguntar a Deus como devemos mudar e arrepender para sermos uma luz agradável a Deus. E, como vimos, Jesus Cristo acabou de explicar em Mateus 5 as bem-aventuranças para sermos a luz. Isto é ser pobre de espírito, isto é humilde, chorar, arrepender, manso, ensinável, fome e sede pela justiça de Deus, misericórdia, puro de coração e ser um pacificador. E isso, então, vai trazer perseguição por causa dessa justiça. Mas que qualidade de luz somos nós? Somos uma luz de boa qualidade? Somos a luz agora? Devemos ser. Devemos ser. Devemos nos esforçar. Devemos de fazer tudo quanto possível para ser uma boa luz. Mas pensem. É essa a grande luz final que Jesus Cristo quer que nós sejamos. Vejam aqui em Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, está aqui a descrever o mundo hoje em dia. Isaías 59, começando no versículo 9. Diz assim, por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. É o que existe neste mundo. Não há juízo, não há justiça. Esperamos a luz, mas só trevas vemos. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Este mundo está na escuridão, está nas trevas. Apalpamos às paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio do dia, como nas trevas, e onde os robustos somos, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há. A salvação, ela está longe de nós. Este mundo, para a humanidade inteira. É sofrimento e não há salvação para este mundo. Sim, há uma pessoa que diz que começa aí a fazer coisas, ou dizer que eu vou ser o primeiro-ministro ou o presidente e vou trazer paz à nação, mas não traz. Esperamos o juízo e não há. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados se justificam contra nós, porque as nossas transgressões estão connosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar. Isto é o problema do mundo hoje em dia. Vê-se assim, versículo 14, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. É o mundo hoje em dia. Não há justiça. Veja então no versículo 20. Virá o Redentor, isto é Jesus Cristo, a Sião, à igreja, à área de Jerusalém, mas também espiritualmente representa a igreja, e aos de Jacó que se converterem. Aqueles que são as primícias, digamos assim.
aqueles que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão dele agora e para todo o sempre, diz o Senhor. Jesus Cristo vai voltar. Vai trazer esta nova aliança para o mundo inteiro. O que é que vai acontecer então? Veja no capítulo seguinte. Veja no capítulo seguinte. No versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre si. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Vocês vão ser ressuscitados à vinda de Cristo, vão receber a glória do Senhor sobre vocês, porque vão ser filhos e filhas de Deus, vão ser glorificados, como se lê no Novo Testamento, e então vamos ter a glória dele sobre nós, diz assim, e a sua glória se vê sobre ti. Continuando a ler no versículo 3. As nações, isto é, os gentios, se encaminham para a tua luz. Esta luz que vamos ter vai ser uma luz no futuro. Sim, precisamos de ser uma luz hoje em dia, mas a grande luz vai ser no futuro. E os reis para o esplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se juntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de jubilo. Porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão ter contigo. Queridos irmãos, este período futuro vamos ser uma luz bem visível. E as nações subirão a esta luz que vai estar em cima do monte que é o reino de Deus. E vai ser estabelecido na terra. E nós vamos ser a luz para a humanidade inteira. Essa grande luz final é ainda por vir. Mas hoje em dia temos que ser uma boa luz. Mas, ao fim de contas, esta luz, hoje em dia, só tem uma certa capacidade. Vai ter uma capacidade muito maior quando viermos a ser seres espirituais. Vejam então Mateus 5, versículo 14. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Sim, vamos ser edificados sobre o monte, que é o monte do reino de Deus a governar na terra. E esta luz vai iluminar o mundo inteiro. Mas hoje em dia, nós não estamos nesse monte acima das nações todas. Nós estamos digamos assim, num vale. E simplesmente estamos a andar, a passar por um treino especial para um dia sermos enviados para a linha da frente, para a ação, quando Jesus Cristo vier. Para sermos senhores debaixo do Senhor dos senhores e para sermos sacerdotes debaixo do Senhor de todos os sacerdotes, para sermos reis debaixo do Rei dos reis. Vejam comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Sim, agora precisamos de andar como filhos da luz. Precisamos de estar a praticar e a aprender este caminho. Mas a grande luz ainda será no futuro. Mas, entretanto, precisamos de viver o caminho certo. Vejam, por exemplo, um bocadinho mais adiante, no capítulo 6 de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim:
Quanto ao mais, ser fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquê? Porque o diabo e os seus espíritos malignos e mentirosos é que são, digamos assim, os reis das trevas e da escuridão. E porque diz assim, porque a nossa luta, versículo 12, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Queridos irmãos, lembrem-se, isto é o mundo tenebroso, o mundo das trevas, estas forças espirituais do mal. Esta é a guerra que temos. E por isso diz assim, devemos pôr a armadura de Deus para lutar contra este ataque espiritual que temos. Estai, pois, firmes, cingivos. E aqui está. Mantenham-se inabaláveis, mantenham-se firmes. Cingivos com quê? Aqui está 7 pontos de como nos manter firmes contra o diabo e os demónios e estes espíritos enganadores e malignos. Estes poderes, como diz aqui, forças espirituais do mal, principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que tenta dominar pessoas. Precisamos aqui 7 pontos de ataque. Primeiro, vestindo-nos da couraça, cingindo-nos com a verdade. Cingindo-nos com a verdade. Perseguindo a verdade, lutando para a verdade, mantendo a verdade, não deixar as mentiras e as heresias nos afetar, nós mantermos na verdade. Depois diz, vestindo-vos da couraça da justiça. Não pequem, mantenham-se justos, não andem, não pratiquem pecado, parem de pecar. Não peques de novo. Terceiro, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Andar com o Evangelho da paz, fazendo paz, voltando às belas aventuranças que começam de humildade e ao ponto final é ser pacificadores, que é o caminho de Deus para sermos pacificadores. Este Evangelho, esta boa nova deste caminho que traz paz. Seguindo, quarto, acreditar em Deus, embraçando sempre o escudo da fé. Da fé, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, no seu poder, andar em fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sexto, tomar também o capacete da salvação. Quinto, o capacete da salvação. O capacete da salvação, proteger a nossa mente com a esperança da salvação. Sexto, a espada do Espírito. É o único artigo de ataque. E o ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, a espada do Espírito. A espada do Espírito. Não é o Espírito, mas é a espada do Espírito. E sétimo, manter perto de Deus, comunicar com Deus, em oração, em estudo, em meditação e em jejum ocasional. Diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos
os irmãos, os santos. Queridos irmãos, este é o caminho que precisamos de seguir. Este é o caminho que precisamos de dar, porque a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra sangue e carne. Continuando então em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Diz assim: a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, ou andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos irmãos, precisamos de buscar o reino de Deus e a sua justiça, precisamos de andar na luz, e por isso a pergunta que temos aqui, neste sermão de hoje, é basicamente duas perguntas. Somos o sal da terra? Somos algo que somos preservativos, vamos ajudar por causa do nosso exemplo, do nosso bom sabor, aroma agradável a Deus, vamos fazer com que a terra seja preservada, ou nós vamos ficar contaminados? Somos, de facto, o sal da terra. E em segundo, a outra pergunta: somos a luz do mundo? Andando na luz e não nas trevas? Hoje e amanhã? Porque sabemos que no futuro ainda seremos uma luz maior no reino de Deus. Que Deus vos ajude, queridos irmãos. É a minha oração. É porque eu prego e rogo por vocês. Que se mantenham fiéis a Deus. Que se lembrem que estamos numa luta não contra carne e sangue. Que precisamos de ter esta armadura especial de Deus para vencer esta luta. E precisamos estar sempre neste caminho, perseguindo ou lutando pela verdade, não pecando, andando no caminho que dá paz, sendo pacificadores, acreditar e andar em fé, protegendo a nossa mente com a esperança da salvação, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e continuando em comunicação com Deus. Que Deus vos ajude e vos abençoe a serem o sal da terra e a luz do mundo.